Graças a Deus. Mas eu creio que nós precisamos carregar dentro de nós um conformismo dentro do nosso ser. Essa palavra que eu vou pregar hoje é a continuação da palavra da semana passada, por isso que eu perguntei. Estava faltando, não, mas eu lembro o teor da mensagem, eu não estava lembrando o título que a gente colocou lá, Inconformados, cara. Com o mundo, assim, mas não estava lembrando a palavra inconformados, eu estava indignados, eu estava tipo um monte de palavras, menos inconformado, não estava vindo na cabeça, né? Mas a verdade é que, como eu falei na semana passada, Israel, o povo de Deus, foi criado para um propósito e eles se desviaram completamente e deliberadamente. Deliberado é quando você sabe, tem consciência, ouviu as direções, não é quando você, que nem a gente estava falando hoje, não sei o que aconteceu, por exemplo, não acho que tá, não faço ideia, a minha mente não estava aberta para aquilo ali. Na verdade, eu sei, me foi informado, alguém sentou para mim e disse. E é muito louco porque Israel, ele não só disse, como eles tantas vezes experimentaram da presença palpável de Deus, cara. Tem aquela música assim, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tô bom, né, cara? Ficou de cara, né? Pô, poderoso, hein, cara? Só que a verdade, cara, é que quem já pisou no Santo dos Santos, quem já teve... quem já tocou a glória de Deus, toda a dimensão da glória de Deus no qual nós tocamos, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que o Senhor nos revela. Essa é a verdade, que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver e nem vai conseguir viver, porque na verdade o máximo que vai conseguir é sobreviver. E tem muita gente que, tendo tocado na glória de Deus, tendo presenciado o Santo dos Santos, ainda assim se desviou, e isso é assustador, cara, porque escolheu a sobrevida ao invés da vida. Tudo isso para fugir da responsabilidade, como que responsabilidade fosse algo mal do mundo, mal da vida, enquanto no final das contas nós fomos criados para nos responsabilizar. Responsabilidade não é quando você está adolescente e o teu pai começa a transferir responsabilidade para você e você vai achando, cara, que saco agora ter que ser responsável. Na verdade, responsabilidade é graça, é chamado, é propósito, é privilégio. Cara, você agora já pode se responsabilizar. Não é você tem que se responsabilizar, é você pode, mas você tem que porque você pode. Não sei se entende o sentido do que eu estou falando. Não é você tem que porque você é escravo, senão você vai tomar uma chibata nas suas costas. Não! Na verdade, você tem que porque você foi criado para isso, irmão. Você não vai encontrar vida fora disso. Fora de responsabilidade, de responsabilização sobre a vida das pessoas ao seu redor. Você não vai encontrar sentido para a sua identidade, sentido para os seus dons, sentido para suas dores, sentido para a sua história. Muitas vezes nós estamos reclamando sobre a nossa história porque nós não estamos assumindo a vocação de assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade não é fardo, não é peso, não é dor, não é culpa. Assumir a responsabilidade é privilégio, cara. Ei, você pode ser mãe. Ei, você pode ser dona de uma empresa. Ei, você pode apacentar alguém. Ei, você pode discipular alguém. Ei, você pode ensinar esse alguém a encontrar orientação no lugar onde todo mundo está desorientado. Ei, você não precisa continuar caminhando dessa forma. A sua vida não precisa ser subjugada desse lugar. Isso é o quê? Assumir a responsabilidade, cara. Levantar os olhos, porque muitas vezes os nossos olhos estão baixos. E a única coisa que a gente vai conseguir enxergar com olhos baixos é o quê, gente? O umbigo. Talvez até o chão, mas o que vai estar mais perto dos seus olhos vai ser o seu umbigo.
Nós não fomos criados, gente, de verdade. Tem gente que acha que porque muitas vezes eu sou firme, eu gosto de bater nos outros. Mas eu não gosto não, na verdade eu sofro profundamente em ter que fazer esse papel. O papel do pai que leva o filho para o quarto e o disciplina é o pior papel que alguém pode fazer. Porque é terrível. Você sente dor dentro de você por ter que fazer aquilo ali. Mas é expressão de amor, de limite. Nós estamos lidando com um irmão que ninguém conhece aqui, mas que está numa dimensão de relacionamento nosso, que esse irmão aprendeu tudo, menos limite. E ele aprendeu tudo em nome do amor, ou seja, deram tudo para esse irmão, falando, isso é por amor. Mas hoje esse irmão está numa situação de calamidade pública. Não é da família, é pública. Por falta de limite. Ninguém ensinou para ele, cara, que a partir daqui tem consequência. E que as consequências são graves mesmo. E que ainda que haja misericórdia, haja perdão, haja graça, ficar sujeitando a sua vida a ter que haver isso tudo é perdição para todo mundo, é dor para todo mundo. Quando nós não ensinamos as pessoas a terem limites, quando nós não ensinamos a dar limites para as pessoas, nós não estamos amando essas pessoas, não. Na verdade, nós estamos entregando elas ao próprio umbigo. Logo, nós estamos entregando elas ao pior Deus que elas podem servir, porque esse Deus pede tudo delas e nunca vai ter poder de mover um ai por essa pessoa. Nós precisamos romper a nossa vida com o Deus umbigo. O Deus é o mesmo. Porque esse Deus é o mesmo, ele não tem poder de nos salvar. Na verdade, ele só tem poder de nos enfiar em enrascadas, de gerar culpa em nós, medo em nós e atrasar a nossa vida. Nós precisamos romper, cara, com o Deus umbigo de justiça própria, o Deus umbigo de boas ideias frajutas, vazias, que quebram princípios, aceleram a vida e te colocam em lugar que você não deveria ter e que você ainda não é o caráter que tem poder de suportar aquelas posições. E nós precisamos devolver o lugar de Deus para Deus. Nós precisamos aprender a amar. E a graça maior da vida é se responsabilizar. Eu demorei para entender isso mesmo. Eu fui entender isso com, 27 passado. Imagina, gente. Tenho 38. Como diz lá no Sul, me perdoe a palavra, até um pouco palavrão, mas é uma palavra bem usada lá em Curitiba. Piá de bosta. Eu era um piá de esterco, gente. Por quê? Porque, cara, tinha autonomia, tinha capacidade de fazer um monte de coisa e via, tinha liberdade de ir e vir, mas vivia só pensando em mim mesmo. Fazia tudo só para salvar a mim mesmo. E no final das contas, sabe o que você faz? É estrago com a vida dos outros. Porque quem vive para salvar a si mesmo, estraga com a vida dos outros. Porque vai usar os outros como degrau e vai pisar na cabeça deles. E aí vai usar, vai ganhar, usar e descartar. Presta atenção, Deus não está construindo um lugar para descartar as pessoas. Deus está construindo um lugar para que as pessoas façam alianças e alianças de vida. E cumprir alianças de vida custa o nosso sangue. Tem dias que eu sangro no meu travesseiro para cumprir alguma aliança de vida. Palavra empenhada, palavra declarada. Vou viver assim, vou fazer assim. Mas não tem graça, não tem vida com propósito, não tem sentido para a vida. Se a vida não for para cumprir as alianças de sangue, as alianças eternas, as alianças de palavra empenhada que a gente vai construindo e vai entregando. Mas como nós falamos semana passada, nós falamos de Neemias. Nós lemos também o texto do profeta Ezequiel, que ele é assustador. Depois, se você não leu ainda, lê lá Ezequiel 22. Lê do 22 até o final.
E você vai ver, cara, como é assustador o que estava acontecendo com a nação de Israel. E sendo muito honesto, às vezes parece que não se difere de nada do que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Ele fala de profetas e pastores corruptos, ele fala de homens e mulheres abusadores uns dos outros, de comércios, de relações econômicas meramente interesseiras, de pessoas que devoram umas às outras, de pessoas que usam umas às outras, e Deus diz, vocês só tem um fim para vocês serem destruídos, não é porque Deus quer nos destruir, mas é porque Ele é tão bom e justo que Ele precisa nos entregar ao nosso próprio desejo. E como nós lemos em Hebreus 12, o texto diz, vocês ainda não sofreram até o sangue contra a luta contra o pecado, mas eu quero lembrar a vocês, segundo a exortação que dizia a respeito do filho. Filho, não despreze a disciplina do Senhor, porque ele repreende aqueles que ele ama e corrige e castiga o filho que ele aceita. Repreende aquele que aceita e corrige e castiga aquele que ele ama. São 3 dimensões: orientação, repreensão e castigo. Castigo faz parte do amor. E não é o castigo que a gente tem consciência, não. É muito pior. É esmagar até que vire pó. Está escrito no texto. E não é no Antigo Testamento, não. Está no Novo. É aí que fica bravo, porque se fosse no Antigo, você ainda poderia falar assim, não, isso aqui tem a ver culturalmente com uma comunicação para Israel, mas na verdade ele está trazendo isso e falando, ei, vem cá, não esqueça, tá? Que o Deus que é bom, que o Deus que é gracioso, que o Deus que é misericordioso, que o Deus que é infinitamente paciente, ele é justo. E por causa do seu amor e da sua justiça, ele vai permitir que você, no último das instâncias, sofra o desejo que você decidiu escolher. E não é porque ele é mau, não, gente. Não é porque ele fica ali pensando, quem é que eu posso afligir um pouco hoje? Não, na verdade, é desespero de tipo, não acredito, cara, que ele vai precisar sofrer isso. Que ela vai precisar sofrer isso. Porque bastava ouvir orientação. Ou bastava ser despertado a partir de uma repreensão muito firme. Ei, cara, você está errando nisso. Não faça mais isso, cara. Ouça as orientações. Conheça e ouça. Porque o próximo estágio é o esmagamento. E esse, se não for ouvido, tem um pior. E esse sim é brabo. Você quer mesmo fazer isso? Você tem certeza que você quer mesmo fazer isso? Você tem certeza mesmo? Já doeu, já orientei, já chamei atenção, já doeu profundamente e você ainda assim, deliberadamente, decide ir para essa direção? Então vai. Você não vai sentir nem mais dor. Pode ir. Siga nessa direção. Quer ser entregue ao próprio Deus, do seu umbigo. Esse é brabo demais, gente. Esse é lasqueira, cara. E Deus nos chamou, não foi para isso, gente. Na verdade, cara, a coisa mais gloriosa da vida é assumir a responsabilidade diante das pessoas. Pensa, cara, por que eu saio da minha casa e vou lá do outro lado com o periquito, papagaio e cachorro, cara? Imagina, o que é que me moveu, por exemplo, no último ano inteiro fazer isso? Imagina, porque há mais graça em dar do que receber. Por que eu ouço pessoas e dou conselho às vezes para pessoas que nem querem me ouvir em alguns momentos, cara, ou vão ouvir e vão desobedecer? Porque há mais graça em dar do que receber. Porque a minha fé faz eu me mover dessa forma. A falta de fé do outro faz o outro, muitas vezes, deixar de se mover assim como deveria. E nós fomos chamados a nos mover pela fé. Fé em Jesus.
se mover assim como Jesus é. É para isso que nós precisamos nos reunir, é para isso que é o sentido do discipulado, esse é o sentido dos grupos nas casas, esse é o sentido de meditação diária na palavra, esse é o sentido de nós reunirmos aqui e adorarmos, para que nós possamos viver todos pela fé, fiéis a Jesus. E nós só podemos ser fiéis àquilo que nós temos orientação. Enquanto nós não temos orientação, estamos na fase da ignorância. Mas no momento que você tem orientação, não está mais um desorientado. Agora é desobediente. E o Senhor não nos chamou para viver na desobediência. Porque o custo da desobediência é duro demais. É pesado demais. Não vale comprar a desobediência, comprar aquelas coisas com desobediência, porque o resultado é receber todas as coisas no qual isso está nos entregando. É terrível. Mas Neemias não foi assim, gente. O texto de Ezequiel diz: procurei por toda a terra uma pessoa, diga assim, uma pessoa, que se reconstruísse os muros. Diga assim, que reconstruísse e se colocasse na brecha. Presta atenção, Lúcia. O Senhor está atrás, não é de duas. É de uma pessoa que decida reconstruir e se colocar na brecha. Porque se fosse só se colocar na brecha, isso seria um trabalho de se tornar o próprio Deus das pessoas. Se fosse só reconstruir, talvez aquilo que você constrói, com o próprio processo, iria ser destruído. Porque a brecha ainda está aberta. Mas estou na brecha e reconstruo. Estou na brecha e reconstruo, até que eu me torne inútil. Porque o nosso papel, diante da vida das pessoas, é se tornar inútil, funcional. É um pleonasmo essa frase, na verdade. Porque inútil é inútil de funcionalidade. A única utilidade que você passa a ter para as pessoas é quem você é. Porque tem pessoas que se tornam para sempre úteis para os outros como uma relação de dependência. E nesse lugar dá jogo, dá comércio. Só que isso não cumpre o propósito, porque precisa ser restaurado o muro. E na hora que restaurar o muro, você não tem mais brecha para cobrir. Mas agora você tem o muro de uma pessoa restaurada, e agora ela vai virar restauradora de muro também. E vai se colocar na brecha, e vocês vão juntos para a próxima brecha, até que tudo esteja pronto. E o nosso lugar seja só celebrar. E cada brecha restaurada, cada parte do muro restaurado, mais celebração, gente. E o texto de Jeremias, de Jeremias, né? Agora eu peguei lá que vocês colocaram. O texto de Neemias 1, ele conta exatamente quando Neemias ouve o estado de calamidade. Ele não estava nem perto, ele só ouviu, perguntou como estão aquelas pessoas. É mais ou menos como eu falasse assim: Soraya, como é que estão aquelas pessoas? E aí a Soraya fala assim: cara, eles estão, olha o que ele falou, eles se encontram em grande miséria, humilhação, e as muralhas do lugar de onde eles estão continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos. Ou seja, o ser deles está roubado. E todas as proteções deles estão destruídas. Pô, obrigado, você ouviu Jesus mesmo, hein, cara? Graças a Deus. Tá na hora já de eu acabar? Porque algumas pessoas trazem copo de água para mim falando assim: tá chegando, chega a hora já, gente. E ele diz, eles estão em miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos. Não é a casa dele, ele não estava morando mais ali. Ali tinha a ver com o lugar de onde Deus mandou ele atuar. Mas ele não estava mais ali, ele estava em outro lugar. E ele está falando, esse lugar está com os muros destruídos. As pessoas que estão lá estão em calamidade e miséria. Nós não podemos dormir enquanto nós sabemos que há pessoas em calamidade e miséria. E às vezes a pessoa não está em calamidade e miséria que está faltando coisa na geladeira. Ela está em calamidade e miséria dentro da alma dela.
dentro dos princípios e valores. Ela está vendendo a sua própria vida por muito pouco, enquanto o preço que foi pago por essa pessoa foi muito alto. Foi tudo, custou tudo para Deus para que essa pessoa viesse a existir. A gente não tem compreensão, às vezes, disso. E se não tem, faça uma oração. Diga assim, Senhor, me dá dimensão disso. Eu não tenho dúvida que Ele vai se alegrar em te compartilhar esse entendimento. Neemias vira a resposta disso. Ezequiel diz, e o texto diz, mas não encontrei sequer um. Até encontrar esse aqui. Neemias ora e fala, Senhor, não é possível que as coisas vão continuar assim. Senhor, se eu encontrar favor diante de Ti, inclina o coração daqueles que estão ao meu redor para isso. Não era nem problema dele. Ele, teoricamente, tinha uma vida boa, tinha emprego, devia ter uma casa boa, tinha um trabalho de alto escalão, porque era copeiro do rei. De baixo escalão, mas de alto escalão, né? Devia ter tudo que precisava. E aí, o que ele foi fazer com a vida dele? Arrumar problema. Sabe por quê, gente? Porque responsabilidade é um dos sentidos pelo qual nós existimos. Assumir a responsabilidade. Não por comércio, não no que eu vou ganhar com isso. Na verdade, é porque você já ganhou tudo. Nele. E aí o texto vai dizer que o próprio rei inclinou o coração para ele, e foi isso que nós falamos na semana passada, sobre como Neemias se portou até o momento no qual o rei inclinou o coração para ele e ofereceu tudo o que ele precisava. E eu quero aqui falar alguns pontos sobre o processo no qual Neemias... Vocês estão comigo? Glória a Deus. Está fazendo sentido para você? No processo sobre como Neemias fez para reconstruir os muros. Diga assim, eu preciso descobrir o que é que o Senhor me chamou para reconstruir. Eu queria que você entendesse uma coisa. Há 2 níveis de reconstrução no qual o Senhor chamou todo mundo. O primeiro nível é um nível universal. Reconstrução das relações de todas as pessoas com Deus, consigo e uns com os outros. Então, todas as pessoas que você passar pela frente, essa pessoa está no raio de onde o Senhor te chamou para reconstruir. Alguma coisa ali. O que você puder tocar tem a ver com você. Mas existe um segundo nível, que é uma área específica. Isso tem a ver com o nosso chamado específico. E eu falei um pouco semana passada sobre essa área do chamado específico, que tem a ver com as paixões que o Senhor coloca dentro de nós, que vão nos levar a atrair os nossos olhos para uma área, e que isso vai gerar um descontentamento entre a memória que nós temos da plenitude do céu e da área que nós estamos vendo, assim como Neemias. Ele olha para o muro e ele diz, meu Deus, esses muros não estão como eles deveriam ser. E aí nisso você vai ser chamado para um sonho. Que é aquilo sendo restaurado assim como o céu. E o Senhor vai efetuar dentro do seu coração o querer e o realizar, os recursos, para que isso se torne realidade. Mas para isso precisa estar nele. Porque imagina, todo mundo, era uma nação de milhões, gente. Eram milhões de pessoas, gente. Esses milhões de pessoas eles estavam indiferentes. O máximo que eles estavam era sofrendo a miséria deles. Cara, você tá de bobeirinha, cara. Porque é fácil você chorar pela sua miséria. É fácil você chorar pelo pão que faltou na tua casa. Ou pela tua conta que está faltando. É fácil você encontrar motivação para fazer isso que eu estou querendo dizer. É fácil você chorar pela dor do seu filho, dor da tua filha, dor do teu irmão. Isso é fácil você chorar. Agora o desafio mesmo é quando as dores daqueles que você nem conhece começam a fazer parte de você, de maneira com que você passa a se envolver intencionalmente para que aquela área seja restaurada. Está faltando sentido para a sua vida? Está faltando propósito? Certamente está faltando reconstrução na sua vida. Está faltando alguma coisa, você precisa arregaçar as mangas e começar a reconstruir. Assuma a responsabilidade de reconstruir. Mas estou todo escangalhado primeiro, vou primeiro me arrumar.
pode ter certeza, você vai passar a vida toda se arrumando, nunca vai chegar o dia de você reconstruir. Porque Deus não está à procura dos que estão preparados, mas sim dos que estão prontos. E pronto é assim, cara, tô todo escangalhado, tá estrupiado, mas eu tô pronto para responder isso aqui. Senhor, me prepara. Cura minha alma para cumprir essa missão. Quantas vezes eu fiz essa oração? Falando assim, Senhor, estou ansioso, estou com medo, estou me sentindo mal. Senhor, não estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer. Senhor, cura minha alma para eu cumprir o que o Senhor me mandou fazer. Mas não me deixa de fora. Não me deixa assim. Portanto, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios aqui. Eu estou falando há quanto tempo já? Uns 30 minutos já, né? Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês. Vocês estão comigo? Mandando ver? Faz sentido para você? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês. Se vocês quiserem abrir aí Neemias 2. Ele diz assim, 2:11. Ele diz assim. É? Pô, tô mandando bem, cara. Neemias 2:11 diz assim. Então cheguei a Jerusalém. Abriu? Aí, amém? Glória a Deus. Neemias 2:11. Neemias 2:11. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, e me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu havia, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e o portão monturo. E inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, no tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas, voltei e entrei pelo portão do vale, fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para livrarmos-nos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Para aí. Então eu quero compartilhar. Aqui está falando sobre... semana passada lemos Jeremias 1 e está falando sobre Neemias, como Neemias se inconformou diante da realidade do mundo ao redor dele, no qual Deus estava à procura de alguém que dissesse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele clama a Deus para encontrar graça diante de Deus, diante do rei, para que ele pudesse cumprir o que Deus estava chamando, enviando ele para fazer. E aí o texto diz que ele encontra, então, favor diante do rei, e nós compartilhamos alguns princípios sobre como ele encontrou favor diante do rei. Se você não leu, vê lá, a palavra está no YouTube, mas se você não quiser ver a palavra, lá no nosso grupo do WhatsApp, está lá, descrição de Maressa e Júlia, na íntegra lá do nosso culto. Todos os pontos. Glória a Deus. Aleluia. Bom demais. Mas nessa semana, então, eu quero compartilhar alguns princípios sobre como Jeremias
Neemias, em nome de Jesus. Neemias. Neemias. Como é que você quer que eu mude? Fala de novo a frase que você ia falar. Nessa semana nós vamos ver como Neemias. Neemias, não é o Jeremias, gente. É um profeta bacana também, o Jeremias, mas foi o Neemias. Aleluia, né? Lê lá Jeremias, que ele é poderoso. Se for ler o 4, então é sulapada. Eu gosto. O Neemias 2 vai falar, em princípio, sobre como Neemias reconstruiu o muro. Então, todos nós vamos precisar seguir esses princípios no muro específico que o próprio Senhor nos der para reconstruir. Mas também de forma geral. Se for pensar, a igreja está com diversos muros, diversas brechas abertas. E você foi chamado de forma universal a ser o reconstrutor de uma dessas brechas. Como que você vai reconstruir essa brecha? Como nós vamos reconstruir as brechas que estão abertas? Então, em Neemias 2:11 diz assim: então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: vá para onde Deus mandou você ir. Tem gente que tem dom, tem chamado, tem capacidade e que está se envolvendo em tudo quanto é lugar, tudo quanto é coisa no qual não deveria. Isso vai consumir o seu tempo, a sua história, as suas coisas. Se Deus mandou você sair de onde você estava, mesmo que seja longe, Neemias estava longe. Ele pediu autoridade de onde ele estava e foi, planejou e foi. Se você precisa, descubra onde Deus quer envolver você, onde Deus quer mover você. E vá. Porque não vai conseguir cumprir sem ir. Não adianta. Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai mover. Você vai ficar correndo em círculos. Talvez, beleza, Deus tem misericórdia, ele vai operar graça, bênção. Mas a gente já percebeu, cara, que, por exemplo, Sara e Agar. Agar era escrava. Beleza, tinha a bênção de Deus sobre a escrava, mas não tinha cumprimento de promessa. E o cumprimento da promessa é o cumprimento do propósito pelo qual Deus criou todas as coisas. Você quer ser só um mero abençoado de Deus? Alguém que recebe só a graça comum de Deus? Ou você quer alguém que cumpre o propósito pelo qual existe? Porque a bênção que Deus deu a Agar girou todos os muçulmanos, que é o pior inimigo de perseguição dos cristãos. Pelo desobediência de Abraão e Sara. A bênção o cumprimento do propósito na vida de Sara gerou todas as orientações no qual nós estamos conversando nessa noite, toda a transformação que você tem experienciado minimamente em Jesus. Portanto, não tem como você cumprir o propósito pelo qual o Senhor está levantando você, cumprir a missão que o Senhor está te dando, se você não for até onde. Por exemplo, você está lá no Minha Praia, se você não sair do Minha Praia e vir até aqui, por exemplo, dando uma comparação hipotética, se não sair até aqui, não adianta falar assim, mas estou lá vendo. Não adianta, infelizmente. Não tem como fazer. Você precisa sair do teu lugar e ir. Precisa sair do teu conforto e ir ao teu lugar. A segunda coisa, ainda no 21b, eu vou falar 21 no 11a, b, e aí vai seguindo. A segunda coisa que ele diz assim, ó, depois de esperar 3 dias. Tem gente que Deus ouve falando, e aí, assim, na ansiedade do executar, só pega e vai afobado, e só vai mesmo, e aí esqueceu um monte de coisa ali, não preparou, não organizou, não fez nada, só fez na afobação. Presta atenção, Deus não está com pressa de nada, Deus não está atrasado, mas também Deus não é relapso. Porque tem gente que está falando, Deus não está com pressa, mas está parecendo quase o Steeler Up lá do coisa. Tudo bem que o Cleveson falou, coloca um reggae, relaxa, né? Beleza.
Mas coloca um reggae rápido só por 3 dias, tá entendendo? Não vai pro quarto, pro quinto, pro sexto, pro sétimo, pro 10º. Tem gente que tá ouvindo reggae até o 10º dia, até o 21º dia. Passou 3 anos já. Tá 40 anos já ouvindo reggae, gente. Só lá no relaxa, Deus vai esperar para eu cumprir o propósito. Glória a Deus. O texto vai dizer a respeito de Esaú, que Esaú, tendo rejeitado o seu chamado, a sua vocação de primogênito, depois de cair em si e se arrepender, mesmo com lágrimas, não encontrou arrependimento, não encontrou graça diante de Deus, ou seja, não teve o que fazer. Então, ao mesmo tempo que não sai na pressa, com medo de perder, não sai atrasado. Como quem, Deus perdoa mesmo, a graça de Deus opera mesmo. Tanta gente aí, o ladrão da cruz, se converteu lá na cruz, e hoje mesmo estarás no meu paraíso, muito antes talvez de eu que estou aqui pelejando. Talvez seria melhor ter vivido uma vida promíscua a vida toda, e lá na hora da cruz me arrependo e estarei hoje mesmo no paraíso. Que vida lasqueira, porque a gente não entendeu que céu não é uma perspectiva de futuro. Salvação não está falando de futuro. Céu não está falando do que vem amanhã. Céu está falando de uma perspectiva de eternidade. Logo então, salvação, céu, vida plena, não está falando do que eu vou viver amanhã e quem sabe amanhã eu vejo esse problema. Ele está falando de hoje, agora. Dificilmente quem não escolhe o céu agora, amanhã vai ter clareza para escolher o céu. Porque um ladrão da cruz debochou do céu e certamente o capeta deve ter falado, certamente hoje estarás comigo. Não tem essa voz dizendo ali, porque Deus não guardou ali e decidiu escrever. Mas possivelmente, cara, já o outro, ele talvez era um ignorante, que não tinha ciência de nada. E no máximo, a única coisa que ele teve foi vergonha na cara de falar assim, cara, é Deus aqui, cara. Ele é santo e nós dois somos pecadores, cara. Ele, Senhor, se tiver misericórdia de mim, me salva. Certamente hoje estarás comigo no meu paraíso. Então a segunda coisa ali, espere com calma. Diga assim, espere com calma. A primeira coisa é vá para onde Deus mandou. A gente tem que ficar calado e obedecer. E vá para onde Deus mandou. A segunda coisa é espere com calma a plenitude do tempo para agir. E é interessante que ele coloca 3 dias ali. E, cara, isso aqui é só uma forçação de barra minha para o texto, tá? O 3 dias dele ali não necessariamente quer dizer o que eu quero dizer aqui. Mas é muito louco porque a Bíblia, principalmente sendo judaica, escrita no como é que é o nome da língua judaica? Hebraico, deu tilt aqui. Principalmente sendo escrito no hebraico, para os judeus os números comunicam muita coisa. Então, o 3 ali possivelmente estava querendo comunicar alguma coisa. 3 dias Jesus morreu e foi ressuscitado. Na sexta-feira, no sábado e no domingo ele foi ressuscitado. Então eu quero propor para você que, porque ele poderia simplesmente morreu lá na cruz, foi ressuscitado, voltou. Seria muito mais fácil para todo mundo. Só que certamente o coração dos discípulos não teriam sido circuncidados, o coração dos discípulos não teriam sido provados, todas aquelas pessoas ali não teriam tido a oportunidade de serem encontradas no pior delas mesmas, porque aquele momento que Jesus morreu, toda aquela terra foi sentenciada à desesperança, à perversidade, à morte, a tudo. As trevas invadiram a terra. O véu foi rasgado. Ficou terrível naquele tempo. Até o 3º dia de Jesus ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus, tendo morrido, foi até o Hades. E aí eu quero propor para você que Neemias esperou 3 dias. Eu quero dizer, não seja afobado, diga assim, não seja afobado. Não tenha pressa. Aprenda a compreender as estações. Então, 1º dia, talvez, isso é uma forçação minha do texto, tá? Não está escrito isso no texto. 1º dia, talvez possa nos significar o dia da angústia. Aprenda a suportar o tempo da angústia. Que é a distância do momento que você assume o chamado, descobre onde você deve estar e vai para onde você deve estar, mas ainda não vai acontecer nada.
Seus olhos não vão contemplar nada, não tem a atividade que você pode fazer. Aprenda a sofrer o tempo da angústia, aprenda a sofrer o tempo da traição. Porque o primeiro dia ali da morte de Jesus foi o dia da traição de Jesus. Foi o dia que ele suou sangue, foi o dia que Judas se revelou e o traiu. Foi o dia que aqueles que pareciam que estavam contigo até a estação anterior, ele falou, é com você que eu vou cumprir essa obra, vamos lá junto, reconstruir o muro, vamos lá edificar essa parada, vamos plantar essa igreja, vamos fazer isso aí, cara. Te traiu. É naquele dia que ele mostrou as caras e foi lá e cumpriu. E aí Jesus, olha, você trai o Filho do Homem com um beijo. Aprenda a suportar o primeiro dia sem desistir. Tendo obedecido Deus, foi para lá, tô saindo lá do minha praia, vindo para cá. Aprenda a suportar o primeiro dia, a primeira fase da estação, que é tempo de traição, é tempo de angústia, é tempo de morte. Mas é tempo de perdão. O segundo dia, aprenda a suportar o tempo do Hades, que é quando Jesus vai até o Hades. É um lugar de inferno. É o lugar onde você lida com o inferno das pessoas, com os demônios próprios, que é a ausência completa de domínio próprio. Aprenda a suportar o tempo de inferno. O tempo de que sua alma está sendo esmagada, que você está sendo provado, que você está sendo provado não para desistir, mas para ser aprovado. Porque só desfruta quem permanece até o fim, cara. Aqueles que desistem vão passar por sofrimento no processo e vão morrer na praia, nunca vão desfrutar do que constrói a partir da praia. Sendo muito honesto, eu não quero ser dos que desistem antes do fim. Não desista antes do fim. Tá lascado, tá ruim. Talvez você esteja só no segundo dia. Só que, ao mesmo tempo, o segundo dia é o dia do convite ao descanso. Porque o segundo dia no qual Jesus estava morto, ele era também o sábado. O sábado era o dia que Deus criou para descansar. Foi o primeiro dia do homem. É o dia onde você vai reparar que tudo está pronto. Que você vai aprender a descansar na graça e na misericórdia e na justiça de Deus. Não na sua justiça. É no dia que você vai falar assim, cara, é inferno, é ruim, tá tudo morto, tudo ao meu redor tá cinza, mas eu vou descansar naquele que nunca falha. Deus meu, por que me desamparaste, meu Pai? Eu entrego em suas mãos o meu espírito. Terceiro dia, dia de ressurreição, restauração, comunhão, segunda mesa, dia de ter as vendas dos nossos olhos removidas. É o dia do encontro de verdade. É o dia que quando você fala assim, cara, fui criado para fazer isso, chegou a hora. É agora. É o dia que você fala, cumpriu-se a plenitude do tempo, fui provado e aprovado. Chegou a hora, eu morri e renasci. O meu coração doeu, foi circuncidado, me arrependi até soar sangue, venci a luta do pecado até a última. E agora o meu coração foi aprovado, chegou a hora de cumprir o que eu fui chamado. Resista até o terceiro dia. Estão comigo? Versículo 12 disse assim, me levantei à noite. Digam assim, me levantei à noite. Presta atenção. O texto diz, né? Me levantei à noite, junto com alguns poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no coração para eu fazer em Jerusalém. Presta atenção nisso, gente. Ele se levantou que horas? De noite, gente. Tem gente que quando recebe um chamado de Deus, ou quando entende um direcionamento de Deus, começa a falar tudo quanto é lugar, cara. Começa a falar a todo canto. E começa a abrir a boca para tudo quanto é lugar. Presta atenção. Comece sem alarde. Não faça barulho. Primeiro, vá para onde Deus mandou. Segundo, espere com calma. Terceiro, comece sem alarde. Não faça barulho. A gente precisa aprender nesse estágio, assim que começa, a não ficar fazendo barulho. Aprender a ser provado pelo primeiro tempo.
começar no momento certo. A segunda coisa a respeito dessa parte, comece antes que todos estejam acordados. Sabe o que significa isso? Significa romper com a preguiça. Significa dar o passo antes que todo mundo veja. Porque ter uma boa ideia para fazer algo depois que você foi inspirado num vídeo do Instagram não é começar antes de estar acordado. De todo mundo estar acordado. É começar depois que alguém já acordou. Tudo bem, pode ser. Mas para cumprir chamado, cumprir propósito, nós precisamos assumir a responsabilidade de começar antes que os outros. E não é porque, governa quem se adianta. Não, é que nós precisamos assumir a responsabilidade de buscar orientação antes de todos. E de deixar de ficar se movendo pelo nosso medo e ser Maria vai com as outras. Eu vou se os outros forem. Às vezes Deus está só esperando que você vá para que outros vão. Às vezes está faltando só uma Soraya falar assim, chega, eu vou começar isso aqui. Para outros falarem, eu também. Às vezes era tudo que estava faltando. A terceira coisa, comece mesmo que a grande maioria não esteja vendo. Muitas vezes Deus vai mandar fazer coisas para você que aparentemente vão parecer loucura, vão parecer como trabalhar em lugar árido. Ló escolheu as terras boas, Abraão escolheu as terras áridas. E nas terras áridas foi onde Abraão prosperou, e nas terras boas foi onde Ló se perdeu. Às vezes nós estamos nos perdendo porque nós estamos escolhendo somente as terras boas, enquanto, na verdade, é a identidade e capacidade que Deus colocou em nós que vai fazer a terra árida sair fonte de dentro dela. Às vezes a terra árida se chama Gigoia, às vezes a terra árida se chama Botafogo, às vezes a terra árida se chama Rocinha. Fala, Deus! É verdade, gente. Começar depois que alguém cavou ali e saiu água, irmão, é fácil. Chamado de Deus é enfiar a marreta onde todo mundo vai debochar de você. Vai falar, todo mundo já tentou. Eu faço parte de um grupo de pastores, de 30 pastores, que eu sou uma média de chacota e de admiração. De chacota porque muitos dizem, na Zona Sul, irmão. Por quê? Terra árida. Você vai onde tem alguns lugares, você enfia estaca, sai água, irmão. Mas por quê? Todo mundo já enfiou estaca lá, cara. Agora, na Zona Sul, todo mundo que enfiou estaca mesmo, para procurar fonte, não para fazer lagoa. Não para ficar juntando balde. Que pega água de fonte, bota no balde, construído, bota no lugar e fala, aqui tem água. Tem água de balde, não é fonte. Mas agora, cavar no lugar árido, só tendo ouvido a voz de Deus. E Deus nos chamou para ser cavadores de lugar árido. A transformação de onde Abraão foi não tinha a ver com a terra, tinha a ver com Abraão. Porque a prosperidade estava dentro de Abraão, não estava na terra. Enquanto a gente não entender que está tudo preparado e que a prosperidade está dentro de nós, não é em nós como eu independente, mas é em nós como eu conectado no Senhor. Essa prosperidade transforma a aridez ao meu redor, transforma a aridez da vida das pessoas ao meu redor, transforma a realidade de onde eu coloco o meu pé. Se a gente não compreender disso, a gente vai viver reclamando dos lugares de onde Deus nos colocou. – 12b diz assim, faz sentido para vocês, irmãos? 12b, não declarei, diga assim, repete comigo, não declarei a ninguém. Não, foi a desculpa. Eu mandei vocês repetir o próximo ponto. Tava boa essa parte, né? É que eu pulei aqui. Me levantei à noite junto com uns poucos homens que estavam comigo. Aí eu vou pedir para você repetir de novo para não ficar perdido. Repita comigo assim, ó. Eu levantei
Diga assim, eu preciso levantar. Na hora que aparentemente ninguém está levantando. Mesmo que não sejam muitos homens. Tem gente, ser seguidor de multidão, gente, tá fácil. Onde tem uma multidão tem um açúcar. Agora o difícil mesmo é ser plantador com alguns poucos. Ser empreiteiro com alguns poucos. Neemias saiu do lugar e aí agora, tendo voz de Deus, ele com alguns poucos, no meio da madrugada, ele fez esses alguns poucos levantar com ele. Junto com alguns poucos. Comece junto com quem está contigo, gente. Para de ficar contando quem não está e comece junto com quem está contigo. Deus não precisa da maioria e Deus não precisa de multidões. Tem um contigo, foca nesse um contigo. Tem dois contigo, é nesses dois contigo. É três contigo, começa com os três contigo. Mas começa com quem está disposto a ir para a madrugada com você. A quem vai começar enquanto ninguém está vendo. A quem vai pegar no batente no momento que é sacrifício, ainda não tem retorno e nem garantia que vai dar certo. 12C. Agora repete comigo aquela parte que é mais braba. Diz assim, ó. Não, vai lá, não, fala mais alto, não. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Para de ficar falando. Chega de ser boca aberta, linguarudo. Chega em nome de Jesus, cara. Tem uma parada que é estudo científico, químico, que é a ocitocina. Quando você conta o que você vai fazer para alguém, você perde o hormônio que o próprio Deus colocou em você, que é a motivação para acordar de madrugada. Porque quando você fala para as pessoas o que você vai fazer fora do momento certo, o teu cérebro não consegue identificar a diferença de realidade e ilusão. E ele vai acreditar que ao falar está realizando. Logo ele vai liberar ocitocina para você. E aí você vai virar um contador de história e ao invés de um realizador do que o Senhor quer fazer. E vamos ser bem honestos, de grandes sonhos, de grandes histórias, não transforma a vida de ninguém. Porque de boas intenções, como já dizia o antigo profeta, que eu não faço ideia quem falava isso, a escada do inferno está cheia de boa intenção. Ah, mas seria tão bom, imagina isso. Para, dá uma cutucada na pessoa do teu lado aí. Fala assim, ó, cutuca com a perna aí tua mãe, mãe. Diz assim, ó, para de ficar falando. Linguaruda. Essa parte vocês falaram com mais gosto, né? É isso aí. Muito bem. Não arrume críticos sem motivo, gente. Não arrume curiosos sem motivo. Tem gente que está sofrendo crítica e está tendo que lidar com ansiedade por causa de opinião alheia, porque está arrumando crítico fora do momento certo. Vai ter sempre alguém que vai ter uma boa ideia sobre o que você deveria estar fazendo. Vai ter sempre alguém curioso para saber o que você vai fazer, só para ver se você vai dar certo ou se você vai falhar. Chega de ficar arrumando crítico e curioso no tempo certo, porque no tempo certo vai sobrar de monte. Não vai ter como fugir. Mas para de arrumar crítico no momento que ainda a coisa está pequena. No momento que você não encontra, que vai ser mais desafiador encontrar motivação. O texto segue dizendo, não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. Diga assim, não havia animal algum. Presta atenção. Repete comigo assim, aprenda a começar com pouco, com o mínimo de recursos. Para de ficar dizendo assim, mas está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando assado, Comecei com animal algum. Além do que eu montava. Ele não precisava de mais animais, ele precisava só do animal que eu montava. Tem um animal que eu monto?
Tá ótimo, vai embora, avança, segue na direção. Aprenda a começar com o mínimo de recursos. Aprenda a ser sustentável. Para de ficar gastando dinheiro com coisa que não tem. Para de ser irresponsável diante do dinheiro que você tem. Para de ser mão de vaca, mas para também de ser irresponsável. Para de chamar irresponsabilidade de generosidade. Aprenda a garimpar, aprenda a olhar para os lugares e extrair os recursos que já estão disponíveis onde você está, naquilo que o Senhor colocou para você. Mude as lentes da escassez e coloque as lentes da abundância. E repita para você, tudo já está pronto, já está preparado. Se Deus me enviou para cá, Deus vai mostrar os recursos que eu vou extrair desse lugar. Aprenda a assumir responsabilidade de forma consciente. Porque ele não foi lá de forma de qualquer jeito. Nós precisamos aprender a assumir responsabilidade. No 13 ao 15 diz assim, eu preciso terminar agora? Tô na hora já, né? Vou terminar. Tô achando que eu vou deixar para pregar o resto na outra semana. Deixa eu ver aqui. Domingo que vem é isso aí. Gente, dá para escrever um livro de tanta ponta aqui, cara. Glória a Deus. Portanto, aprenda a começar com o mínimo. No 13 ao 15, eu vou deixar de ler aqui e vou falar só os pontos, tá? Daí fica menos explicativo, eu vou mais rápido. Tudo bem? Pode ser? Tá? Eu vou falar assim, ó, só para você pegar os pontos e aí não vou pregar eles, beleza? Por mais que eu gostaria muito de pregá-los. Aprenda a estudar bem a respeito da missão que você tem que realizar. É tão difícil não pregar do que você fala. Estude, averigue, investigue, percorra, conheça as áreas, identifique, para de ser relapso e irresponsável e ficar achando que a graça de Deus opera assim, ó. Ah, não, irmão, Deus te chamou lá para Gigoia, vai estudar a história da Gigoia, vai estudar as coisas, estou pregando já, né, o tema, né? É isso aí. Glória a Deus. Ah, é tão bom ler ali e falar isso aqui, ó, fica bacana, cara. Espere o tempo certo para tornar público a sua missão. Complete, aí dentro desse, né? Complete os passos anteriores. Como é que eu discerno no tempo certo? Tem que pregar um pouco isso aqui, senão não dá certo. Como é que eu discerno no tempo certo? Complete os passos anteriores, todos os outros. De hoje e da semana passada. Completa. Segue esses passos. Depois, Deus não está com pressa. Completa os passos ali, ó. Reúna as pessoas que vão estar com você. Faça a coisa com calma. Vai começar um grupo em Bola Boa, vai começar um grupo assado. Reúna as coisas com calma, não tem pressa. Deus não está com pressa, mas também não vai com ansiedade, com preguiça. Pressa nem preguiça. Mas, cara, cumpre os passinhos, vai fazendo certinho. Depois, no tempo certo, denuncie a real condição de tudo que você viu. Esse lugar é brabo. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer, cara, isso aqui tá uma lasqueira. Olha o que ele diz aqui, eu não tenho que falar. Vocês estão vendo a miséria que está entre nós? E que nós estamos em Jerusalém, em ruínas, e seus portões estão destruídos pelo fogo. Alguma hora, na hora que você começar, você vai ter que dizer, gente, olha a calamidade que essas famílias chegaram. Olha a calamidade que essa área chegou. Não dá para seguir assim, dentro desse tópico. Não faça isso como crítico de restaurante. O que é crítico de restaurante? É alguém que fala de fora, mas não está pronto para assumir a responsabilidade de restaurar. Porque tem gente que fala, nossa, a comida desse restaurante é ruim, mas não vai lá na cozinha e paga o preço e volta as outras vezes até que fique boa. Deus não chamou para ser crítico de restaurante, estou pregando de novo. Como enviado, faça como enviado a reconstruir, seja encorajador, né, Júlia? Compartilhe uma visão real do que pode se tornar. 18 não sei que número é esse do tópico. Versículo 18. Testemunhe a respeito dos feitos, dos sonhos e dos recursos que Deus já proveu para você. Que trouxe você até aqui, não esconda. Agora é a hora de falar. Vai chegar uma hora que você vai dizer, cara, foi da lasqueira, eu sofri, bateram em mim,
Mas olha toda a graça que Deus operou, olha os recursos que Deus mandou, olha tudo que Deus está fazendo. Vai chegar uma hora que você vai precisar compartilhar para encorajar as pessoas. Próximo ponto, apresente suas credenciais e autorização para isso, porque o próprio Deus vai te dar autorização para isso. E ter a autorização de Deus e dos homens para cumprir isso faz parte da confirmação que chegou o tempo. Esteja pronto para preparar quem for engajado. Pessoas vão aparecer ao redor e você precisa assumir a responsabilidade de preparar, ainda que você tenha medo, que você tenha insegurança, que seja difícil, mas assuma a responsabilidade. Esse é o versículo 18b que eu falei agora. Próximo. Esteja preparado para que assim que se tornar público, se levante. Críticos, zombadores, invejosos. Virá retaliação. Se mantenha firme, abra mão da crítica. Olha o que acontece aqui, ó. Porém, quando Sambalate, Oronita, Tobias, o servo amonita e o árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Mas eu lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Ah, Soraya, é você que vai fazer isso mesmo? Logo você. Quem disse? Você, Mônica. Você? Não é possível. Você, Marissa. Ixi, já vi você errar muitas vezes. De jeito nenhum. Você, Lucas. Ixi, com tanto desafio assim, você não vai conseguir. E ainda contra esse cara ali, você vai arrumar banca? Tá doido. Eu fugiria dessa reunião. Vai para um lugar mais fácil. Vai levantar zombadores, vai levantar crítico, vai levantar opinião, vai levantar quem vai dizer: foi Deus mesmo que você ouviu? E aí, nesse lugar, aprenda a cortar o mal pela raiz. Repete comigo. Eu preciso aprender a cortar o mal pela raiz. Nesse momento, você vai precisar cortar o mal pela raiz. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar com um bando de sanguessuga ao seu redor, dando opinião para o que você está fazendo e tirando a tua alegria, tirando as suas forças, tirando o teu ânimo, a tua capacidade de cumprir a obra e levando você a colocar em xeque e esquecer o que é que o próprio Deus te levantou para fazer. E aí você precisa fazer o seguinte: primeiro, não discuta. Segundo, não se cale. É difícil não discutir e não se calar. Porque tem gente que não discute, mas se cala. Aí isso Oi? Omissão, essa é a palavra. É omissão. Mas discutir, força dos próprios braços. Convencimento. Não tenha medo. Exalte o nome dele. Não foi o próprio Deus que te enviou? Não é ele que está te encorajando? Não é ele que te trouxe até aqui? Cara, diga assim: você me perdoe a sua falta de fé, talvez, mas foi Deus que colocou isso no meu coração. E eu vou obedecer. Ele nunca falhou obedecê-lo. Eu sei que é difícil, sei que talvez seja até impossível, mas nunca falhou obedecê-lo. Nunca falhou obedecê-lo. Declare em nome de quem você está fazendo. Seja firme e assertivo. Pontual. Olha, eu estou entendendo que você acha esses desafios, tá? Mas, cara, eu creio que é isso que eu vou fazer. O Senhor me mandou para fazer essa obra. O Senhor me chamou para essa hora. E a segunda, e por último, declare: vocês não vão ter parte disso. Essa parte é difícil, hein? Essa parte é doída, hein? Reconhecer que tem pessoas que às vezes se levantam como os amigos e em alguns momentos, na verdade, se tornaram os críticos e comentaristas do que você está fazendo, mas não movem um ai para assumir a responsabilidade, para reconstruir a missão que você de fato está colocando. São só comentaristas e críticos. Você vai precisar dizer para esse: você me perdoe, mas você não vai ter parte disso. Isso é brabo. Comece na dependência de Deus. Isso aqui eu acho que eu vou pregar outra vez, gente. Mas eu vou falar aqui só para você pegar por final. Porque aí é a próxima coisa. Então o sumo sacerdote Eliasabe
Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles consagraram e colocaram o portão no seu lugar e continuaram a reconstrução daí por diante. Por fim, esse é o último, comece na dependência de Deus, consagre o seu começo. Tem gente que não começa na dependência, tem gente que faz da sua forma. Comece pelo portão das ovelhas. Sabe o que significa isso? Comece pelo lugar de onde aqueles que são imaturos precisam entrar. Comece abrindo a porta por onde aqueles que... Comece restaurando a porta de onde as ovelhas vão entrar. As ovelhas falam de duas coisas. Primeiro, aqueles que inicialmente são imaturos, e por último, são aqueles que vão ser o sacrifício. A própria oferta de sacrifício. Comece restaurando a porta por onde eles vão entrar. Comece restaurando a conexão com a relação com aqueles que são imaturos. Com aqueles que aparentemente não são. Porque normalmente quem reclama não é quem parece imaturo não, tá? É quem pensa conhecer mais. Porque ovelha normalmente não reclama. Ovelha só precisa de ajuda e uma porta para ela entrar. Então começa as relações a partir de quem precisa de uma porta para entrar. Começa com quem está inconveniente agora, com quem está dando problema, com quem está com dificuldade. No final, eles vão se tornar o próprio sacrifício de santidade no altar. Celebre cada meta. Estabeleça um cronograma. O texto vai seguindo isso. Portão das ovelhas, porta onde as ovelhas... É isso. Estabeleça o cronograma. Porta das ovelhas, porta onde as ovelhas chamadas, santificadas, separadas vão entrar e vão entrar para o sacrifício. Então, assim, a segunda coisa é um portão para ovelha, não é um portão para bode. Tem gente que daí, por necessidade de receber gente, está tratando bode como ovelha. E só entra nesse portão ovelha e ovelha pura, que de fato se converteu, de fato quer fazer a coisa acontecer. Para de ficar se vendendo por pouco. Ah, não tem muita gente. Então começa com pouco. Mas não perverta o que está começando. Consagre, coloque os portões no lugar, continue a reconstrução até as próximas etapas. Não termine, não desista, avance, finalize. Glória a Deus. Eu queria que você pudesse, aí no seu lugar, né, se levantar aí. E você que está aí nos ouvindo, eu esqueci de dar tchau para você. Tudo bom? Deus abençoe você, tamo junto. Ora aí, e onde você está, interceda para que o Senhor faça essa oração perigosa. Diga assim ao Senhor, o que for, o que você estiver fazendo aqui nessa terra, não me deixe de fora. Me coloque no centro. Não no centro, você sendo o centro, mas você na atividade central. Você dentro da roda, fazendo, sendo relevante. Tamo junto? Deus abençoe. Até semana que vem. Vamos nessa.